Pela preservação e uso consciente dos recursos naturais do nosso país. Esse é o programa Debate Brasil e hoje recebemos Emanuel Cancela, aqui como nosso entrevistado. Emanuel Cancela é secretário-geral dos Sindicatos Petroleiros do Rio de Janeiro e também da Federação Nacional dos Petroleiros. Emanuel Cancela vem cumprindo um papel muito importante em alertar a nação brasileira a respeito do equívoco que significa a venda do campo de Libra. Emanuel Cancela, tudo bem com você? Bom dia, passarinho. Bom dia, telespectadores aqui do nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa e para discutir um tema tão relevante, a questão do petróleo, particularmente a riqueza do pré-sal. O pré-sal é algo tão importante que o presidente Lula, inclusive, teve a iniciativa de enviar uma proposta de lei para o Congresso Nacional específica para cuidar dessa riqueza que é especial. Afinal de contas, poucos países no mundo possuem reservas tão valiosas, mas em condições também excepcionais. Esse petróleo encontra-se no fundo do mar e apenas uma empresa no mundo tem plenas condições e domínio tecnológico para essa exploração, que é a Petrobras. Por conta disso, houve a iniciativa legislativa para um novo marco regulatório justamente para essa área do pré-sal. Eu queria retomar essa história com você por conta de estarmos às vésperas do leilão do Campo de Libra. Será o primeiro leilão da área do pré-sal. E há um conjunto de entidades, movimentos sociais que têm chamado a atenção da Presidência da República a respeito do equívoco deste caminho. Eu queria que você colocasse para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, quais são os grandes problemas que são observados justamente nesse caminho de realização de leilões para a venda do nosso petróleo. Bom, primeiro, a maior de todas as contradições foi a presidente Dilma, na campanha de 2010, ter dito que privatizar o pré-sal era um crime e que ele era um passaporte para o nosso futuro, né? E agora a própria presidente marca o leilão para o dia 21 de outubro, se a gente permitir. 80 entidades, como você falou, assinaram o manifesto, enviaram um documento à presidente Dilma pedindo a suspensão do leilão. As principais centrais sindicais do país também fizeram um documento e pediram a suspensão do leilão, né? Porque, principalmente, que nenhum país no mundo faz leilão de petróleo, né? Já é sabido que Libra possui 15 bilhões de petróleo, pelo menos isso, 15 bilhões de barris de petróleo, né? E nós
o bônus para o leilão é de 15 bilhões de reais. Então, nós estaremos trocando algo em torno de 1,5 trilhão de dólares por 15 bilhões de reais. Se fizer as contas, a Dilma está vendendo nosso petróleo a R$1 o barril, né? Então, nós estamos nas ruas aqui no Rio de Janeiro, a gente temos dito que vamos barrar esse leilão. Nós vamos, se a Dilma mantiver essa proposta, nós vamos desconstruir a candidatura dela, né? Grande parte das pessoas que hoje estão nessa campanha para barrar o leilão de Libra fizeram a campanha da Dilma, né? E ela, além de ter dito essa questão que era um crime, que era o nosso passaporte, ela também atribuía a outro candidato, né, a privatização da Petrobras, a entrega do pré-sal, né? E ela, né, praticando um estelionato eleitoral, vem agora entregando, como você falou, a lei do Lula, 12.351 de 2010, ela tem um artigo 12 que permite que áreas do pré-sal seja entregue à Petrobras. Esse é um típico caso para isso, porque já se sabe que tem muito petróleo ali, então tem que ser entregue para a Petrobras, né? Para a Petrobras produzir, operar, né? Para que esses recursos eles revertam em prol do povo brasileiro, né? Então, essa nossa campanha, ela vai muito além do dia 21, de segunda-feira, do dia do leilão. Nós vamos estar nas ruas denunciando a presidente Dilma e todos que estiverem apoiando ela nesse crime lesa pátria, né? A gente não acredita que o povo brasileiro tenha ido às ruas na maior campanha cívica desse país, quando o petróleo era praticamente um sonho, não existia praticamente petróleo no país, na década de 40 e 50, para depois, quando a gente descobre os grandes mananciais, para vir uma presidente da República priorizando a sua reeleição e entregar o nosso petróleo. E mais, todos os grandes candidatos que estão aí colocados, né, o Aécio, né, o lá de Pernambuco, Eduardo Campos, né, a Marina, todos eles são candidatos a presidente, né, dizem que querem melhorar o país, mas nenhum deles estão levantando a voz contra a entrega do nosso petróleo, né? Se tem alguma coisa que possa financiar um Brasil melhor do que nós temos hoje, é o petróleo. E nenhum desses candidatos que estão aí desfilando na mídia, nós até andamos procurando o Eduardo Campos, né? Mas ele escorregou, não quis falar sobre a questão do petróleo. Então, na verdade, a Dilma, como presidente da República, é a principal conivente da entrega do nosso petróleo, mas os outros também, candidatos principais aí da corrida a presidente daqui a um ano, né, ainda, né, e só se fala nisso hoje no país, na grande mídia, nenhum deles mostram preocupação do petróleo, né? Então, Passarinho, eu tenho dito que só nos resta as ruas, as mesmas ruas que garantiram a Petrobras, né, a campanha O Petróleo é Nosso, que resultou na criação da Petrobras e no monopólio estatal do petróleo, as mesmas ruas vão ter que garantir esse petróleo para o povo brasileiro. Cancela, você resgatou justamente a pregação de Dilma Rousseff durante a campanha eleitoral de 2010, onde ela, inclusive, acusava o seu principal adversário, José Serra, do PSDB, de querer privatizar a Petrobras, de querer entregar o nosso petróleo. Na prática, Dilma Rousseff acaba agora, caso realmente ocorra esse leilão, acaba cometendo um equívoco que ela atribuía ao seu adversário. O que você atribui para esse tipo de mudança nas posições políticas da presidente da República? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que essa prática é uma prática constante dos políticos aqui no nosso país, né? De se elegerem prometendo determinadas coisas e depois, na campanha, eles esquecem, né? Esquecem aquilo que prometeram, né?
Mas essa questão da privatização, né, na eleição da Dilma, isso teve um peso muito grande. A partir do momento que ela assumiu uma posição de defender um Estado forte, né, um Estado não privatizado, ela colocou o outro candidato no canto do ringue, né, ele até tentou reagir, andou aparecendo com a camisa cheia de empresas estatais, mas não adiantou, porque a sociedade, na verdade, ela não aceita as privatizações. E aí a Dilma, uma das falácias que ela usa para sustentar esse entreguismo exacerbado do nosso petróleo, que aliás não é só o petróleo que está sendo entregue, no dia 25 tem leilões dos terminais da Petrobras. Mas voltando à questão do petróleo, né, então ela atribuiu ao outro candidato e ganhou as eleições. E ela passa uma ideia de que ela não está privatizando o nosso petróleo, que seria uma concessão, que no caso de Libra seria por 40 anos. Então a gente quer dizer para o povo brasileiro que em 10 anos de produção, a multinacional que ganhar esse leilão, para nossa desgraça, ela vai exaurir os campos de Libra, né? Eles vão produzir ao máximo, o mais rápido possível, e então não tem concessão nenhuma. Essa é a pior das privatizações. Por que eu digo a pior? Primeiro isso, 40 anos, em 10, 15 anos o petróleo foi embora. E vão deixar conosco um enorme passivo ambiental, né? Nós vamos ficar aqui brigando, né, como faz grande parte do mundo, com as BP da vida, que está aí, a British Petroleum, apesar de ser uma empresa ficha suja, já ganhou, através do desinvestimento, a maior parte das bacias potiguares, né? Está aí o seu Eike Batista também, com o campo BS-04. E a proposta da Dilma, ela agora, ela pretende fazer 3 leilões, se eu não me engano, esse ano, né? Seria esse de Libra, o leilão daquele do xisto, né? E está fazendo o leilão dos terminais, né? Então, se nós não acordarmos, se a gente não barrar esses planos da Dilma, né, vai nos restar um enorme passivo ambiental, né? A gente ficar brigando com as BPs da vida, porque eles praticam realmente a produção predatória, né? Eles não estão nem aí com a questão ambiental, e as nossas agências reguladoras, fiscalizadoras são frouxas. Na verdade, a sociedade é testemunha disso. Essas agências sempre estão contra a sociedade e do lado dos empresários. Então, é um quadro muito triste, passarinho. Além de perdermos o petróleo, que é o ouro negro, né, o fruto aí das grandes guerras no mundo, das tentativas de golpe, nós vamos herdar, quer dizer, na verdade, as futuras gerações, um enorme passivo ambiental. Por outro lado, a proposta da campanha "O petróleo tem que ser nosso", esse petróleo tinha que ser tratado de forma estratégica, né? Nós temos que usar o dinheiro do pré-sal para investir em energias alternativas, e o Brasil, parece que Deus é brasileiro, porque aqui o país tem um clima tropical de sol o ano inteiro, a gente pode aproveitar a energia solar, a energia eólica por conta dos imensos litorais que a gente tem, né? A questão da energia hidráulica, porque nós temos das maiores bacias hidrográficas do planeta, né? E uma das principais, que é a biomassa, que nós chegamos até 2,5 safras por ano, coisa que a Europa e Estados Unidos não tem nenhuma dessas condições, nem são tropicais, tem inverno rigoroso, safra também eles têm dificuldade, e bacias hidrográficas eles não têm como a gente. Então, mas para nós buscarmos essa energia alternativa, chamada energia mais limpa, a gente precisa de dinheiro. E o dinheiro vem justamente do pré-sal, para a gente buscar um outro modelo de civilização, de produção de energia. Então a Dilma está passando por cima de tudo isso, enganando o povo brasileiro, priorizando somente a sua reeleição. Isso é muito lamentável. Essa sua alusão ao comportamento dos políticos nas eleições me faz lembrar um ditado
do chanceler Bismarck, alemão, que dizia que antes das eleições, durante as guerras e depois das pescarias, a verdade é a grande vítima. Ou seja, a gente não pode confiar muito nem nos políticos antes das eleições, nem nos informes que nos dão a respeito das guerras, no curso das mesmas, e muito menos em história de pescador. Mas, em todo caso, não deixa de ser muito triste essa história. Até porque você se recordou muito bem. Nenhum país faz leilão de áreas onde sabidamente existe o petróleo. E no caso de Libra, esse é um exemplo muito claro. Libra, inclusive, foi objeto de aquisição por parte da Petrobras justamente quando do envio da chamada Lei de Partilha pelo governo Lula ao Congresso. Na ocasião, houve uma operação de capitalização da Petrobras que, para tanto, justamente fez a chamada cessão onerosa, que envolveu, inclusive, o campo de Libra. E foi a partir disso, inclusive, que se confirmou toda essa potencialidade exploratória para o campo de Libra. Sabidamente, há petróleo, muito petróleo, petróleo de alta qualidade nesse campo de Libra, e a estimativa oficial é que haja entre 8 a 12 bilhões de barris de petróleo, podendo, inclusive, esse volume ser superior a essa marca. Portanto, de fato, é um risco muito grande que estamos passando. O governo diz que é necessário esse leilão por conta, inclusive, da necessidade do Brasil avançar na sua produção própria de petróleo. O problema é que, na medida em que grandes petroleiras internacionais estão concorrendo neste leilão, é evidente que há uma possibilidade muito objetiva, uma vez o leilão sendo vencido por um consórcio estrangeiro, principalmente as empresas chinesas estão concorrendo, as grandes petroleiras dos Estados Unidos e da Inglaterra não entraram nesse leilão, mas há outras empresas europeias, e especialmente a Shell. Você tem alguma previsão caso o leilão seja realizado? Porque há várias ações na Justiça, há ações dentro do Congresso Nacional e há as ações de rua que procuram contestar esse leilão. Caso o leilão de fato seja realizado, você tem alguma expectativa em relação ao vencedor do processo licitatório? Bom, primeiro eu tenho todas as expectativas de possibilidade de vitória do povo brasileiro, inclusive naquilo que a gente pode chamar de prorrogação, né, ou repescagem, porque essa batalha não vai parar por aqui. Inclusive essa questão do afastamento, da saída das americanas e as britânicas pode ser um grande golpe, uma nuvem de fumaça nos olhos da sociedade, porque essas empresas foram flagradas, vamos dizer assim, com a espionagem, né? Principalmente americanos e britânicos. Mas nada impede, aí a gente quer chamar a atenção do povo brasileiro, nós temos um campo que se chama Bijupirá-Salema, na Bacia de Campos, não é qualquer campo, ele produz 60 mil barris de petróleo por dia, isso é mais do que o consumo da Bolívia, né, por dia. E esse campo ele foi comprado na rodada zero, pela Odebrecht, na rodada zero dos leilões da ANP. No segundo momento, a Odebrecht vendeu para a Shell, que é hoje dona desse petróleo, que aí até desmistificando essa ideia de que vai trazer progresso, renda e emprego para o povo brasileiro. Esse campo de Bijupirá, que já produz já há vários anos, esse petróleo nem passa pelo Brasil, né? Então ele era da Odebrecht, que foi passado para a Shell, né? Então o fato das britânicas e americanas não estarem no leilão, isso não quer dizer nada, né? Nada impede que lá na frente, os chineses, que eu não acredito, porque acho que se eles ganharem, eles vão querer mesmo produzir e ficar com esse petróleo. Mas nós vamos tentar várias ações, existe uma estratégia
que a gente tem que falar pouco dela, porque a AGU, além do entreguismo, Advocacia Geral da União, a Advocacia Geral da Nação formou um comitê para barrar qualquer tentativa na justiça. Uma força-tarefa, que é onde pintar petróleo eles vão querer. Como nos piores tempos de Fernando Henrique Cardoso, quando procurava viabilizar suas privatizações. Né, que a gente conseguia nas privatizações, eles caçavam no segundo momento, né? Então o governo Dilma não está fazendo diferente, né, do que fez Fernando Henrique. Nós vamos tentar essas ações, tem uma movimentação grande aí de um pessoal interessante nessa questão da justiça. Tem parlamentares que estão tentando um decreto legislativo no Congresso Nacional, que também é uma tentativa, né? Muita coisa está acontecendo esses dias, vão ter manifestação em vários locais no Brasil, não vai ser somente nós que vamos lá para a porta do hotel na Barra, numa segunda-feira, pela manhã, na Barra, um local de difícil acesso, mas isso não tem sido diferente dos outros leilões. Sempre é feito dessa forma, nos piores dias para mobilização, para os manifestantes, nos piores horários e nos lugares de pior acesso. Mas no leilão, no 11º, a gente conseguiu levar 800 pessoas. Dessa vez, a gente tem certeza que vamos levar muito mais. E além disso, nós vamos ter manifestação em vários estados da federação, simultaneamente. E se a presidente Dilma, a gente tem que dar um recado para ela, se ela acha que a nossa luta vai até somente ao dia 21 de outubro, que é o dia do leilão, ela está enganada. E isso também é um recadinho que a gente manda para as multinacionais, seja elas chinesas, inglesas, britânicas. Nós, como dissemos nas audiências públicas, está gravada, que nós vamos criar todas as condições, né, política, jurídica, desconfortável, né, para a gente barrar esse leilão. Nós não vamos dar sossego a essa turma. Se eles acham, nós não somos nenhum Iraque, não somos nenhuma Afeganistão, onde eles não têm sossego lá dentro. Mas eu creio que no Brasil também, se eles estão achando que vão chegar aqui e vão ficar em berço esplêndido, não vão ficar. A dona Dilma, nós vamos além do leilão nos calcanhares dela o tempo todo. E essas multinacionais, nós não vamos dar descanso para eles. Nós temos exemplo aqui no nosso continente, a Bolívia reviu, né, a questão do petróleo, a geopolítica do petróleo, na Bolívia, na Argentina, né, a própria Venezuela, que o pessoal fala, pô, mas a Venezuela fala, né, o Chaves fica aí gritando, mas é o maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos. Só que a Venezuela cobra 80% de imposto em cada barril de petróleo, né? Então, eles têm a maior reserva do mundo agora, a Venezuela. Então, quem quiser vai pagar 80% de imposto para a Venezuela. Aqui no Brasil, quando pagam é 40% de participação especial. Na Venezuela é 80%. E não como imposto, não é? Esses 40% seria o piso que foi estabelecido pela própria ANP para a partilha, não é isso? Em grandes reservas, porque tem... Não, a participação especial já tinha anteriormente, já existia. Não, eu digo em relação ao pré-sal, foi estabelecido um piso de 42,5%. 42,5%. Então essa é uma das menores participações especiais do mundo, né? Então, na verdade, eles estão levando o nosso petróleo, levando o futuro do nosso país. Eu acho que a Dilma foi muito feliz quando ela disse que esse é o nosso passaporte para o futuro, e é mesmo. Com esse dinheiro, com esse petróleo do pré-sal, nós poderíamos formar técnicos, que tem uma questão que quando a gente diz de tratar esse petróleo de forma estratégica, nós não temos técnico, nós não temos engenheiro, nós não temos geofísico suficiente para desenvolver a questão do pré-sal. Então a gente tinha que usar esse dinheiro para criar mais escolas, universidades, inclusive a indústria nacional não está preparada para fornecer esse equipamento. Então, para tudo isso, a gente precisaria do pré-sal, para a gente mudar a geopolítica do país, da energia no nosso Brasil,
e investir com esse dinheiro, pagar a dívida social que a gente tem com o nosso povo, ao invés de estar entregando para o europeu, para o americano ou para o chinês. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em seguida com a entrevista com Emanuel Cancela, secretário-geral dos Sindicatos Petroleiros do Rio de Janeiro e também da Federação Nacional dos Petroleiros. Já houve um tempo que a mulher não podia sair na rua sozinha, não podia votar, não podia trabalhar fora de casa, e a mulher soube superar tudo isso. Agora chegou sua hora de vencer mais uma barreira: o medo de falar da violência que você sofre. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje recebendo a visita de Emanuel Cancela, secretário-geral dos Sindicatos Petroleiros do Rio de Janeiro e também da Federação Nacional dos Petroleiros. Duas das entidades que estão à frente da mobilização, da conscientização e da organização do povo brasileiro contra o leilão do Campo de Libra. Emanuel Cancela, em 2011... Barack Obama esteve aqui no Brasil e particularmente aqui no Rio de Janeiro, onde foi inclusive recebido por um conjunto de intelectuais, formadores de opinião no Teatro Municipal. Na ocasião ficou muito claro que o interesse dos Estados Unidos, entre outros, seria justamente em relação ao petróleo do pré-sal. Em que medida você estabelece esse tipo de visita, podemos assim dizer, e a mudança de posição de Dilma Rousseff em relação às suas próprias posições durante a campanha presidencial de 2010. Você já nos recordou que durante essa campanha presidencial, Dilma Rousseff foi clara ao acusar o seu principal adversário, José Serra, de ter a intenção não somente de privatizar a Petrobras, mas de entregar o nosso petróleo. Agora a gente observa que, infelizmente, Dilma Rousseff mudou de posição. Em que medida você acredita que a visita de Obama em 2011 aqui no Brasil teve influência nesse processo de alteração da concepção de Dilma Rousseff a respeito do que fazer com o petróleo do pré-sal? Olha, Passarinho, nesse jogo é um verdadeiro vale-tudo, né? Há quem diga que existem ameaças, né, que existe todo tipo de jogada, né, principalmente com os governantes do nosso continente, que são muito suscetíveis a esse tipo de manobra. Se bem que existe uma mudança hoje radical, hoje nós temos governo como o da Bolívia, né, da Venezuela, né, do Equador, né, governos com muita firmeza, né, que são até muito acusados por conta das suas posições firmes, né? Mas no nosso continente sempre permeou os governantes subservientes. Então o Brasil, lamentavelmente, ele sempre foi colônia, conhecido como colônia, né? As nossas riquezas naturais sempre serviram para o desenvolvimento da Europa, dos Estados Unidos, né? A gente vê com tristeza, né? Um dia desses tinha um colega na minha academia elogiando Portugal, né? O desenvolvimento, a limpeza, o progresso que existe lá em Portugal, né? Mas a gente não pode esquecer que Portugal roubou o nosso ouro. Com certeza que tudo aquilo que eles têm, hoje grande parte é financiado com ouro brasileiro. E o mesmo pode-se dizer da Inglaterra também, que levou grande parte da nossa riqueza, né? E vai aí afora, o pau-brasil, né? Então, eles já têm uma convicção de que essas reservas naturais, e lamentavelmente, não nos pertencem, né? Isso é uma riqueza que não pode estar na mão de Zé Povinho, né? E aí a gente vê com muita tristeza a Dilma Rousseff, porque o Lula, nesse aspecto, ele foi malandro, vamos dizer assim, no carioquês, que ele conseguiu dar uma volta nos caras, criou uma lei específica para o pré-sal, que a gente lamenta, que deveria ser não só para o pré-sal, para todo o Brasil, não só para a área do pré-sal, para todas as reservas que a gente tem. Mas acho que o Lula, ele foi mais firme e teve mais jogo de cintura, se aproximou de países que a gente não tinha relacionamento, né?
E acho que a Dilma ficou muito isolada nessa questão, né? Então, ela não vai revelar, mas eu acredito sim em ameaças. Essa história de espionagem, isso é uma farsa. É uma farsa, porque se pegar a Petrobras, quem detém, quem controla as informações da Petrobras são empresas americanas, britânicas, então eles não precisam de espionagem. Lembra, a Halliburton tem lá um controle muito grande das áreas de petróleo, isso foi denunciado, né, há algum tempo atrás. Então, na verdade, essa história de espionagem é tudo conversa fiada. Isso é uma nuvem de fumaça que coloca. Eles têm todas as informações que querem, porque as empresas que manuseiam nossas informações dentro da Petrobras são empresas americanas, inglesas, então eles não precisam de espionagem para saber o que anda aqui dentro, né? A gente também tinha medo da quarta frota. Olha, a quarta frota está no nosso continente, mas na verdade o inimigo está aqui dentro, é a Dilma que está entregando o nosso petróleo, como você falou, com os requintes de Fernando Henrique, na história de montar lá na AGU para derrubar todas as liminares que a gente consiga, né? E com tristeza que a gente vê que não é só o petróleo, é o petróleo e é os terminais, que a sociedade não sabe que nesses 60 anos a Petrobras criou uma malha de dutos poderosíssima que une todo o país. Então, através de dutos, você pode mandar gás, querosene, diesel para todo o Brasil. Isso está sendo privatizado também. Mas qual é a função, por exemplo, dessa privatização? A Petrobras não se utiliza justamente dessa malha de gasodutos? Lógico, e cada vez mais ainda vai utilizar, né? Porque a produção tende a aumentar, não é isso? Vamos construir 4 refinarias. Estamos construindo aqui o Comperge, né, que é um gigante, né, que nós estamos retomando o braço petroquímico. Aí quando a gente quiser transportar os produtos, usar a logística, nós vamos ter que pagar o empresário que não investiu nada. A ideia seria essa: a Petrobras, dentro do seu programa de desinvestimentos, leva a leilão a sua malha atual de gasoduto e depois passa a ser um usuário. Um usuário, né? E o que é mais triste, eles estão vendendo os terminais mais rendosos, que são, porque está indo terminais da região sudeste, né, que é responsável aí só São Paulo por 40% do nosso PIB, né? Então está lá, Litoral Paulista e outros de São Paulo, terminais estão sendo privatizados. Aí com uma historinha que a Petrobras, a Maria das Graças, diz que nós vamos entrar no leilão para ganhar. É como se você botasse a tua casa à venda e depois, não, através de um leilão, não, eu vou lá, eu vou para ganhar. Não tem sentido. A Petrobras, ela se habilitou justamente para participar desse leilão em igualdade de condições com petroleiras internacionais. Você não acredita que a Petrobras possa surpreender e ser vencedora, ou exclusivamente ou associada a algum grupo estrangeiro, o leilão de Libra? Por isso que eu acho fundamental as manifestações de rua para denunciar esse crime lesa pátria, vamos assim chamar. Como ela mesmo disse, que privatizar o pré-sal é um crime. Eu acho que toda a pressão que a gente fizer, eles têm alternativa. Tem o artigo 12 que eles podem pegar e entregar para a Petrobras. Eles podem aumentar a participação da Petrobras nessa questão, porque até a questão da operação, que na lei garante que todos os campos do pré-sal têm que ser operados pela Petrobras, até isso está ameaçado. Já há iniciativas no Congresso buscando alterar a lei da partilha para abolir justamente essa determinação, né, da Petrobras ser operadora exclusiva dos campos do pré-sal. Realmente é um risco. Então tudo isso está em jogo, a questão dos custos, que joga tudo, inclusive os royalties, né, para ser devolvido depois para quem arremate, por óleo, né, vamos pagar os custos todos que eles tiveram com óleo, com petróleo. Então, tudo isso está em jogo. Então, a sociedade tem que entrar nesse debate. E a gente acha que nós vamos entrar para barrar o leilão.
Se não vamos conseguir barrar o leilão, se a gente não tiver força para isso, nós vamos ficar permanentemente denunciando a presidente Dilma o tempo todo, que ela é uma entreguista, que ela praticou um estelionato eleitoral, ela enganou o povo brasileiro. E nós também vamos ficar nos calcanhares dessas multinacionais, porque tem muita coisa em jogo. Tem a questão do conteúdo nacional, né? A dona Dilma está dizendo que com esse dinheiro do petróleo ela vai investir nos professores, na educação, em tecnologia. Quando até hoje, Passarinho, a realidade mostra coisa totalmente diferente, né? Que isso com os royalties. Com os royalties, com o dinheiro do royalties, vamos investir em educação, em formação, em tecnologia, ciência e tecnologia. Os royalties são apenas 15%, São 15%. E essa destinação é relativa à parte que cabe à União, porque os royalties também contemplam estados e municípios, não é isso? Estados e municípios até hoje, quando aplicaram, você sabe disso, em chafarizes, em porcelanato, em calçada, supérfluo. Campos, que a gente tem que repetir, Campos é quem mais recebe royalties, né? É campeão de trabalho escravo, né? Tem um IDH baixíssimo, né? Então, apesar dessa renda fabulosa de muito dinheiro, não ajudou nada a desenvolver. Então, a Dilma só está pensando na reeleição dela. E os outros candidatos não são diferentes que estão aí, né? Nenhum deles manifestaram preocupação com o leilão, com a nacionalização do nosso petróleo. Então esse debate tem que ser permanente. A gente tem que ir para as ruas para barrar esse leilão, nós temos que ir para as ruas para denunciar a Dilma, nós temos que ir para as ruas para cobrar de prefeito e governadores essa promessa de que vão investir em saúde e educação, e também a União, né? Então essa luta, ela não termina. Se a Maria Augusta Tibiriçá diz, olha, a luta pelo petróleo não termina nunca, né? Do lado das multinacionais isso é uma verdade, né? Nós, do nosso lado, enquanto povo, nós temos que estar permanentemente nas ruas, cobrando, revendo toda a sacanagem que eles fizeram, né? E a Dilma, ela realmente tem que ser cobrada o tempo todo, porque não somos nós que estamos dizendo, foi ela que disse que era um crime privatizar o pré-sal e que era o nosso passaporte do futuro. Então a maior cobrança que a sociedade tem que fazer é a dona Dilma. E nós que constituímos a candidatura dela, que fomos para as ruas, e grande parte das pessoas do movimento sociais, de centrais sindicais, que foram para a rua para elegê-la, tem que ir para as ruas agora para denunciá-la, porque na verdade isso é muito terrível para o nosso povo, né? É lamentável, de fato, essa mudança de posição política da Dilma. Ainda mais se a gente se recorda que o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, à época em que Dilma Rousseff era ministra de Minas e Energia e posteriormente chefe do gabinete civil nos governos de Lula, José Sérgio Gabrielli já também se posicionou contrário à venda do Campo de Libra, bem como os diretores da Petrobras, ex-diretores, Guilherme Estrela e Hildo Sauer. Você acha que está faltando assessoria a Dilma Rousseff nesse momento? Não, de jeito nenhum, porque tem gente que acha, por exemplo, que ela não saiba. A Dilma já convive dentro da Petrobras, ela pertence lá ao conselho já há muitos anos. Ela sabe tudo de petróleo, ela tem consciência de tudo que está fazendo, né? Por isso a gente não tem que achar que ela não... Ela sabe mais do que, se não todos nós, mas a maioria de nós sabe sobre essa questão do petróleo. Ela sabe o que está fazendo. E essa posição do Estrela, do Hildo, do Gabriel, isso reforça a nossa posição, né, de que não pode ter o leilão de Libra, né? Por quê? Porque é leilão de petróleo. Ela tem que usar aí o artigo 12, pegar esse campo e entregar para a Petrobras, né? O leilão de petróleo nenhum país desenvolvido faz no mundo, né? Então é muito importante a manifestação dessas pessoas. Inclusive a gente tentou até uma reunião com o presidente Lula, mas ele não quis nos receber. A gente tentou, através do João Pedro Stedler, uma reunião das centrais sindicais dos movimentos sociais, para conversar com o ex-presidente Lula, e ele perguntou qual era a agenda.
quando foi dito que era a questão do leilão, ele falou, não quero conversar com essa gente aí, não. Então, ele seria um aliado importante. Seria um aliado importante, até porque ele teve um papel importante, né? O Lula ele não fez a lei dos nossos sonhos na questão do pré-sal, mas melhorou muito, né? Só que a lei dele está sendo totalmente desfigurada, né? Que se restringia somente ao pré-sal, mas mesmo em referência ao pré-sal, a gente já está sabendo de várias plataformas que já estão sendo construídas em outros países, né? Já se fala em operações, aquela questão da exclusividade da Petrobras em operar os campos do pré-sal, isso aí não está garantido. O conteúdo nacional, que o Lula brigou tanto, hoje as empresas preferem pagar a multa do que cumprir o conteúdo nacional, porque a multa é irrelevante, né? Então nós estamos sendo vítimas de um assalto à luz do dia, né, com a conivência da Presidência da República e da agência reguladora e mais da Petrobras, né, que a Maria das Graças Forte está lá também desinvestindo, entregando campos de petróleo, continua fazendo isso, né? E nós, quer dizer, estamos com essas pessoas, tanto com a presidente, como a ANP, como a Maria das Graças Forte na Petrobras, todos eles agindo contra o interesse do nosso país, né? A gente tem que combater nessas 3 frentes, né? E como é que a gente faz isso? É indo para as ruas, não tem jeito, porque o poder deles é muito grande. Fortalecendo a campanha do petróleo tem que ser nosso. Emanuel Cancela, eu quero te agradecer por essa corajosa entrevista que você nos dá ao programa Debate Brasil. Quero que você, inclusive, tenha depois o compromisso de voltar aqui ao programa para que a gente faça um balanço a respeito justamente de todas as consequências que poderão advir. Mas principalmente nós temos esperanças que as ações na Justiça, o próprio decreto legislativo que deveria ser apreciado pelos senadores e também pelos deputados, há 2 decretos legislativos que buscam sustar o petróleo, sustar o leilão do petróleo, do Campo de Libra, mas principalmente que as manifestações populares tenham condições de fazer com que a presidente Dilma mude novamente de ideia e passe a defender o que ela, de forma tão clara, defendeu durante a campanha que a levou à presidência da República. Muito obrigado a você, Cancela. Eu que agradeço. Dia 21 nós vamos estar lá na porta do hotel para barrar o leilão, repito. Várias entidades do movimento social e centrais sindicais estarão realizando manifestações em outros lugares do Brasil e também vão mandar caravanas aqui para o Rio de Janeiro e depois nós vamos fazer um balanço, né, do que nós conseguimos, né, o que restou para a gente e quem sabe, porque a nossa luta é para barrar, né, para garantir esse petróleo para o nosso povo, né? Foi a Petrobras que descobriu, que investiu muito dinheiro para descobrir esse petróleo. A gente quer que esse petróleo seja do povo brasileiro. Essa é a nossa luta e estaremos aqui com muito prazer depois fazendo um balanço aí da nossa campanha. Até porque a Petrobras é a empresa no mundo com melhor capacidade para realizar essa exploração do petróleo na camada do pré-sal. E até para encerrar, Passarinho, ela foi considerada pela Agência Internacional de Energia como uma empresa brilhante entre todas as empresas de petróleo. Quer dizer, além de ter desenvolvido tecnologia que propiciou a descoberta do pré-sal, já tinha ganho 2 prêmios internacionais em prospecção de petróleo no mar, né? E agora foi considerada como uma empresa brilhante. Então é para essa empresa que a gente quer que seja entregue o Campo de Libra, entregar para a Petrobras, entregar para o povo brasileiro. Emanuel Cancela, muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço a audiência que vocês nos deram e no próximo programa Debate Brasil tornaremos a abordar algum assunto de relevância da nossa política brasileira e principalmente de interesse da nação Brasil. Até mais.
está errada, não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo?